A voz nativa da terra dos pinheirais de hoje é Jubal Sérgio Donos. Quando se fala em budismo, me vem à mente a meditação, né? Os budistas meditam muito. Eu queria que você falasse um pouquinho se todos nós somos capazes de meditar ou alguns não conseguem esvaziar a mente, digamos assim. Você podia nos dar uma dica sobre isso? Falar sobre esse seu estudo, sobre o budismo? Prazer falar sobre isso, é uma paixão mesmo. Como eu disse, eu conheci budismo lá com 13 anos, né? E nunca me afastei, sempre estudando, sempre buscando conhecer. Hoje eu sou discípulo do monge Akiyoshi Ueda, do budismo Terra Pura, Jodoshu Nipakuji, né? E dentro desse espaço, eu estou desenvolvendo um trabalho de ensinamento do Dharma. O Dharma é o ensinamento, né? Então, certo. O ensinamento de Buda, que é o que nos guia. E esse curso que eu dou pelo budismo Jodoshu é de psicologia budista. A psicologia budista nasce muito, muito antes de qualquer ideia. Bom, psicologia mesmo nasceu a coisa de 100, 150 anos atrás, né? Mas ele já tinha um sistema filosófico que era bem interessante, que até hoje funciona. E claro que ele passa por essa questão da meditação, porque a iluminação que Buda teve, e Buda não é como se fosse um Deus, Buda, a tradução da palavra é iluminado, né? É alguém iluminado. Que conseguiu entender a vida, né? Então, e o que a gente diz, assim como no cristianismo, a gente diz que a gente tem Deus dentro de nós, né? Deus não é uma coisa que fica lá fora, né? Deus está dentro da gente, então Deus não existe, né? Então, no budismo, a gente diz que a gente tem a natureza Buda. A natureza Buda é essa capacidade de a gente conseguir se focar e ir em busca do que a gente quer. Então, é um pouco aquela coisa de fazer escolha. O que é bom para você, o que é bom para o outro, de você conseguir se manter nessa direção. Então, uma definição muito simples de budismo seria: faça o bem, não faça o mal. Só isso já definiria, né? Então, e quem foi Buda, afinal, Jubal? Olha, Buda é uma figura histórica, a gente chama de o Buda histórico, né? Então, ele era um príncipe, nasceu num pequeno reino, o nome dele era Siddhartha Gautama, e ele já veio com, assim, um vaticínio, vamos dizer, né? Um dos sábios logo reconheceu ele como sendo uma pessoa que teria um caminho muito especial, e falou para o pai dele que ou ele seria um grande rei, ou ele seria um grande mestre espiritual. O pai, como era um rei, achou que ele deveria ser um rei também, e tentou manter ele longe de qualquer coisa que tivesse a ver com espiritualidade. Não nesse sentido de proibir, mas ele estudou sutras, ele estudou, na época era o brahmanismo, né? Ele tinha os melhores professores, mas ele começou a perceber que havia uma dor no ser humano que era o que dificultava tudo. E ele resolve ir em busca da resposta, mas como é que a gente trabalha com essa dor? Como é que a gente pode viver melhor? E ele não buscava uma resposta para ele buscava uma resposta para toda a humanidade, né? Então ele acaba saindo do reino, isso já era um homem casado, já tinha um filho, nascido há pouco tempo, e ele decide viver a vida do asceta. Ele vai para a floresta e fica dentro dos conhecimentos que ele teve 6 mestres, né? Ele acaba um dia percebendo que aquilo não estava resolvendo, que ele não estava encontrando a saída, e aí ele se põe a meditar sozinho, ele vai para baixo de uma árvore, que a gente chama de Bodhi, né? A árvore da iluminação, é uma figueira, né? E ele se propõe a não sair dali enquanto ele não achasse a resposta. E ele medita durante dias, e uma bela noite ele acaba tendo um entendimento que acaba sendo todo o ensinamento do budismo. Foi um momento de um insight dele, né? Então, o budismo é isso, é uma prática que ela pede principalmente que a gente esteja observando a nós mesmos. Se você consegue estabelecer um observador,
O observador, ele tem uma capacidade, por exemplo, de entender que você não é o teu pensamento. A maioria das pessoas, quando vem um pensamento, ela já acha que foi ela que pensou. E se você perceber, a gente tem um trabalho que a gente chama de nuvens brancas, como se diz, não, é difícil chegar ao vazio, né? Mas, na verdade, não precisa esvaziar. Você pode se colocar como um observador e deixar que passe na tua mente como nuvens brancas. Nuvens brancas não servem para nada, porque elas não chovem, né? Então, são inúteis, são bonitas, passam, belezam, mas não servem para nada. Então, cada pensamento teu, você imagina que seja como uma nuvem branca. Ou seja, vem uma preocupação. O que eu vou fazer amanhã com aquela situação? Você, pura e simplesmente, não se envolve com esse pensamento. Você rotula. Isso é um pensamento de preocupação. E deixa passar. Ou seja, você não morde a isca. Porque o que normalmente acontece, a gente embarca em todas. E os pensamentos da gente, a gente tem a todo instante um monte de pensamentos. E são vozes que a gente ouviu, às vezes até muito tempo atrás, às vezes uma coisa que ouviu no rádio, e aquilo começa a passar na tua cabeça e você começa a acreditar que é teu, é você. E pensamento não é nosso, a gente recebe pensamentos, mas a gente pode agir conforme a gente bem entende. Então, se uma voz me diz que deve ser assim, eu digo, não concordo, né? Então, é não morder a isca. Sempre que a gente morde eu sou uma pessoa bastante inquieta, Jubal. Você acha que uma pessoa inquieta tem possibilidade de meditar, aprender a meditar? Porque eu creio que isso seja treinamento. É treinamento, né? Mas é possível. A meditação hoje... Existe um trabalho hoje com meditação, que acabou virando Mindfulness no nome, né? Mas o Mindfulness, vamos dizer, é uma prática formatada, é um McDonald's da meditação, né? A meditação é muito mais ampla que isso. Existem retiros para você iniciar a meditação, por exemplo, Vipassana, que tem em Curitiba, inclusive, eu já fiz, que são 10 dias em silêncio. Você medita 8 horas por dia em silêncio, né? Você não fala com ninguém, você não troca ideia com ninguém. Por quê? Como dizia Jung, sempre que você olha para fora, você sonha. Quando você olha para dentro, você se reconhece, né? Então, é olhar para dentro, né? A gente busca esse olhar interno. Essa que é a situação, porque o som de fora, às vezes, a gente acha que é uma irritação da gente, né? Porque o vizinho está fazendo barulho, né? Claro. Se você observa mesmo, você diz, claro, o vizinho está fazendo barulho, e daí? Por causa disso, eu preciso ficar louco, né? Então, a inquietação, ela vem de uma raiz que é boa, que é um desejo de você fazer alguma coisa melhor, né? Quer dizer, mas, por outro lado, ela tem uma questão difícil, que normalmente a gente não consegue aceitar a realidade como ela é. Então, insatisfeito com as coisas como elas são, a gente se torna inquieto para que pensando um jeito de modificar as coisas, né? Então a gente acaba saindo um pouco do momento presente, que tem esse nome de presente, que é o único presente que nós temos, né? O passado não existe, o futuro não existe. A gente se joga a pensar. Mais ou menos assim, é como se o dia inteiro a gente passasse pensando 1% no presente e o resto tudo a gente passa pensando no passado ou no futuro. No passado, o que a gente encontra? Mágoa, rancor. Todas as vezes que eu falhei na vida, eu vou lembrar. Todas as vezes que alguém fez alguma coisa que eu não gostava, eu vou lembrar. Mesmo que lembre de coisas, se eu me voltar ao passado, lembrando, como eu era feliz quando eu era menino, assim, uma enorme perda de tempo, que vai ser um menino feliz hoje, né? E sempre que você se joga ao futuro, talvez mais no teu caso, quando você se joga ao futuro, você, na verdade, está dando uma margem a preocupações, ou seja, está se preocupando com uma coisa que pode não vir a ser verdade. Então, se você tiver o pensamento de passado, o pensamento de futuro, e você se volta ao presente, então, teus problemas acabaram. Certo. E também no budismo a gente tem a ideia de que a única maneira de ser feliz não é eu resolver os meus problemas, mas é eu me voltar a ajudar alguém a resolver um problema. Porque olha que interessante.
o Dom Zava está lá com um problema, ele me liga, eu pego o telefone aqui, começo a conversar, e a conversa flui. Você acha que eu vou conseguir me lembrar que eu estou com dor nas costas? Nunca. Exatamente. Completamente abraçado contigo, tentando achar um caminho. Então, sempre que a gente se volta para o outro, a gente consegue ser feliz. Enquanto a gente fica tentando resolver os nossos problemas, eles não têm fim, nunca terão. Jubal, mais um intervalo para a gente ouvir um outro poema seu. Um bom poema para esse momento poderia ser um poema Intimidade. Eu tive o privilégio de ter, na gravação desse poema, o Darcy Piana, que é o nosso vice-governador hoje, uma pessoa que já fez um grande trabalho no FEComércio, enfim, em diversas atividades. E eu gostei muito da interpretação dele, porque não me pareceu ser um poema muito fácil de fazer, porque ele fala de uma situação que aconteceu de súbito, né? Então, vamos ver como é que ele apresenta. Foi muito legal. Então, vamos ouvir o poema Intimidade. Intimidade. De Jubal Sérgio Doms. Com Darcy Piana. Em cada gesto, minha consciência se expande. Posso ser a temperatura ambiente, a refração da luz, o mármore da pia, o som de cada impacto, a vibração das moléculas, gotas esborrifando, as cerdas da escova, a cor do plástico, o dentifrício, o tubo de embalagem, o espelho me olhando. Acabo afastado daquele que apenas não queria dormir, com gosto de cabo de guarda-chuva e gengiva sangrando o sorriso de quem quase nunca sorri.